O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar e cantando. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, estás comigo. Mesmo que eu passe, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, estás comigo. Irmãos e irmãs, esta a graça que nós pedimos a nosso Senhor, a graça de nós crescermos em fé, como a fé do salmista, que compôs este Salmo 22, em outras traduções da Bíblia, o Salmo 23, em que o salmista confessa a sua total confiança em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu atravesse o vale tenebroso, eu não temerei nada, pois estás comigo. Vamos cantar de novo? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, estás comigo. Coloca a mão no seu coração e cante mais uma vez. Mesmo que eu passe, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, estás comigo. Deus quer nos dar esta confiança. Diga comigo, amém.
Amém. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, ter esta confiança. ter esta confiança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, Nenhum mal eu temerei, pois estás comigo, Senhor. pois estás comigo, Estás comigo, Senhor. Senhor. Estás comigo, Senhor. Eu creio, Senhor. E eu creio, Senhor. Estás comigo. Estás comigo. Amém. Amém. Vejam, irmãos e irmãs, tanto o evangelho que acabamos de ouvir, como também a primeira leitura, esse trecho da profecia de Daniel, que fala, tanto uma leitura quanto tanto a primeira leitura como o evangelho, falam de uma mesma realidade. A realidade profundamente presente na nossa vida, a realidade profundamente presente na nossa sociedade, no nosso mundo, que é a realidade do julgamento. E atualmente só dá julgamento para tudo quanto é lado, não é? Está todo mundo sendo julgado. Cuidado, né? Cuidado, né? Está todo mundo sendo julgado. Impressionante. Tanto a primeira leitura como o evangelho nos falam de julgamento. Essa realidade da vida forense. Deus quer provocar em nós, nesta quaresma, uma profunda conversão na nossa capacidade de julgar. Por quê? Irmãos e irmãs, todos nós julgamos. É impressionante que de vez em quando vem uma pessoa e me diz assim: ai padre, eu tenho que pedir perdão a Deus porque eu julguei. Eu imediatamente digo para a pessoa: olha, ainda bem que você está julgando, porque assim como nós temos um senso estético, e pelo senso estético nós conseguimos distinguir uma coisa feia de uma coisa bela, nós todos possuímos também um senso ético. E pelo senso ético, nós somos capazes de distinguir entre o bem e o mal. O bem a ser feito e o mal a ser evitado. Esta capacidade nos foi dada por Deus. Eu entendo quando uma pessoa me diz assim: eu tenho que pedir perdão a Deus porque eu julguei. Eu entendo que o problema é o julgamento temerário. Já ouviram falar no julgamento temerário? O que é o julgamento temerário? O julgamento temerário é o julgamento apressado. É o julgamento superficial. É o julgamento que nós imediatamente condenamos. Não damos à pessoa a oportunidade de se explicar. Não damos à pessoa a oportunidade de se defender. Não damos à pessoa a oportunidade dela falar a verdade, esclarecer os fatos. Esse é o pecado, o julgamento temerário. É o julgamento prepotente. É o julgamento prepotente, apressado. A esse todos nós temos que confessar. É esse julgamento que precisa ser, irmãos e irmãs, purificado. A nossa capacidade de julgar para que nós julguemos segundo Deus. Nós precisamos aprender a julgar segundo o Evangelho, segundo a fé, segundo os critérios do reino de Deus, para que possamos na nossa vida distinguir entre o bem a ser realizado, o mal a ser evitado. Que não haja confusão nos nossos julgamentos. Jesus falou no Evangelho em relação ao julgamento dos fariseus.
O julgamento temerário, nós podemos comparar aquilo que Jesus disse no Evangelho, é o julgamento segundo a carne, é o julgamento segundo o pecado, é o julgamento do olho por olho, dente por dente, que não dá nem mesmo espaço para que a pessoa se explique. E claro, muito menos espaço para a misericórdia. Todos nós, irmãos e irmãs, precisamos pedir a nosso Senhor a conversão do nosso coração, a purificação da nossa capacidade de julgar. Porque Deus não vai tirar de você esta capacidade. Deus não vai tirar de você. Porque é através do seu julgamento que você é capaz de perceber o bem e o mal, distinguir o bem do mal. Mas nós precisamos, neste tempo de Quaresma, pedir a Deus a graça de que seja purificada a nossa capacidade de julgar, para que os nossos julgamentos sejam motivados pela fé, pelo Evangelho, pela vida nova que Cristo nos concedeu, pela sua Páscoa de morte e ressurreição, que o nosso julgamento seja, a nossa capacidade de julgar, seja motivada pela misericórdia. Por isso diga comigo, obrigado, Senhor, porque me destes a capacidade de julgar, de distinguir entre o bem e o mal. Mas nesta noite, Senhor, aqui estamos para vos suplicar, para vos pedir a purificação da nossa capacidade de julgar. Não queremos julgar segundo a carne, não queremos julgar de forma pecaminosa, mas queremos julgar, Senhor, segundo os critérios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os critérios da fé, segundo os critérios da misericórdia. Dai-me a graça, Senhor, de julgar desta forma, segundo os critérios do Evangelho. Amém, Senhor. No Sermão da Montanha, é no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, primeiro e o segundo versículo dizem o seguinte, é Jesus no Sermão da Montanha: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Vós e eu também. Olha, minha gente, vamos buscar no Senhor a graça da conversão do coração, porque com a medida que nós julgamos, seremos julgados. Eu tenho que colocar no coração de todos vocês que se encontram aqui nesta igreja, todos vocês que nos acompanham em casa, eu tenho que colocar no coração de vocês este santo temor. Com a medida com que julgamos, seremos julgados. Nós estamos rezando esta Eucaristia pelos casais, no relacionamento conjugal. Meu Deus do céu, quanto julgamento temerário, quanto casamento é destruído por causa dos julgamentos temerários. É claro, meus irmãos, que não é fácil lidar com esse senso ético, não é fácil.
Não é fácil muitas vezes se segurar. Tem pessoas com temperamento muito ativo. Temperamento muito ativo, então o que dá na cabeça a pessoa fala, o que dá na cabeça a pessoa joga. Mas sem qualquer piedade, sem qualquer critério. Ainda se orgulha porque ela é verdadeira. Mas a verdade sem caridade também leva para o inferno, viu? A verdade sem a caridade. Ah, eu sou verdadeira, diz a pessoa. Eu sei que não é fácil no dia a dia dos relacionamentos lidar com a nossa capacidade de julgar. Mas, meus irmãos, nós não podemos continuar da mesma forma. Nós precisamos também nessa realidade, nós precisamos de conversão. Nós precisamos, e daí a importância dos casais lerem o Evangelho, meditarem a palavra de Deus, terem uma vida de oração, enquanto casal, ter uma vida de oração, buscar nos sacramentos da igreja, no sacramento da penitência e sobretudo na Eucaristia, a graça de nosso Senhor para esta purificação da sua capacidade de julgar, para que julguemos, sim, mas com os critérios da palavra de Deus, com os critérios da fé, para que nosso Senhor nos dê aquela graça de nós nos segurarmos, de nós nos calarmos e não emitirmos o julgamento temerário, de forma apressada, imediata, de supetão. Todos nós fazemos essa experiência. Às vezes a gente está numa festa, numa roda de amigos, aí chega uma pessoa e aquela pessoa não agrada. A pessoa não falou nada, ela só chegou, mas não apetece, a pessoa não apetece. Ela já chegou errada de alguma forma, ela chegou errada. E aí nós formulamos imediatamente o julgamento, e dali nós passamos para trás e passamos para o irmão da direita, o irmão da esquerda. Viu fulano que chegou? Meu Deus, a pessoa é carregada, a pessoa é negativa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Vocês me perdoem estar falando dessas coisas, eu sei que aqui não tem ninguém com esse problema, mas em casa, na televisão, tem muita gente com esse problema. Meu Deus do céu, nós não seguramos a língua. Quando a gente morrer, é um caixão para o corpo, outro para a língua. O povo já diz, né? É um para o corpo e o outro caixão para a língua. Nós vamos ter que encomendar dois caixões. Como nós precisamos nos converter, meus irmãos. Quanto casamento destruído, quanto coração ferido, quantas pessoas aí marcadas negativamente em suas vidas por causa do julgamento. O julgamento temerário, o julgamento depreciativo. Se o julgamento ficou só aqui, mesmo assim, meu irmão, quem é movido pela fé, quem é movido pela graça de Deus, mesmo quando o julgamento ele é imediato, vem aqui na cabeça, a pessoa chegou e alguma coisa não caiu bem, você julga, reze por aquela pessoa, tenha uma atitude evangélica, dê uma resposta de homem de Deus, de mulher de Deus, e não julgue de forma carnal, como disse Jesus no Evangelho, passando para as outras pessoas o seu juízo temerário, a sua condenação. Meus irmãos e irmãs, peçamos a nosso Senhor, nessa quaresma, a conversão da nossa capacidade de julgar. Porque como disse Jesus, com a medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Não é ameaça, não é ameaça de Deus. Deus está me ameaçando? Não, o Senhor está alertando. Nós seremos julgados com a medida que nós julgarmos.
E nós precisamos nos converter. Me perdoe. Ô padre, eu vim aqui para buscar uma cura. Eu estou sabendo. E a cura que nosso Senhor quer fazer no seu coração é a libertação desse julgamento temerário, desse julgamento carnal, desse julgamento pecaminoso. Porém, irmãos e irmãs, no tribunal da vida, nós não somos apenas juízes, mas nós também somos réus. Nós também somos réus. Porque quantas e quantas vezes nós estamos sendo julgados, ou não? Hein? Sim ou não? Quanta gente ferida na alma, quanta gente ferida no coração por causa de julgamentos temerários. Porque você foi julgado, você foi condenado. Nós somos réus. Mas também como réus, nós precisamos de conversão. É mesmo, padre? É mesmo. Até como réus, nós precisamos de conversão. Justamente por quê? Porque quando nós não temos conversão, nós partimos imediatamente para a vingança. Nós queremos revidar. Com a mesma moeda que pagaram a nós, nós queremos pagar. Com a moeda da violência, com a moeda da agressividade, com a moeda da vingança, olho por olho, dente por dente. E não penetra no nosso coração os ensinamentos de nosso Senhor a respeito do perdão, perdoar 70 vezes 7. Eu não tenho muito tempo para explicar. Eu sei, meus irmãos e irmãs, que na vida da sociedade, nós também temos situações muito complicadas. De pessoas que nos ferem, de pessoas que nos roubam, de pessoas que matam pessoas queridas. Sim, essas pessoas precisam responder diante do tribunal dos homens. Mas mesmo que eu tenha que enfrentar uma situação de tribunal, porque alguém matou um ente querido, alguma coisa assim, aquela pessoa precisa no meu coração ser julgada segundo os critérios do Evangelho, o julgamento com misericórdia, porque pode ser que ali ela tenha a graça da conversão. Vai enfrentar o julgamento dos homens, vai. Pode ir para a cadeia, vai. Mas o que importa tudo isso, se aquela pessoa não se salva diante de Deus? Então mesmo que o meu coração esteja ferido, porque mataram uma pessoa, um ente querido, eu preciso julgar segundo os critérios do Evangelho. Porque do contrário, como nós rezamos no Pai Nosso, se nós não perdoarmos as dívidas dos nossos devedores, nós também não seremos perdoados. Porque Deus não perdoa? Não, Ele sempre perdoa. É porque nós fechamos o coração para receber o perdão de Deus. Com a mesma medida que medides, vós sereis medidos. Nós precisamos de conversão também como réus. Primeiramente, a nossa conversão deve ser uma atitude de humildade, para que saibamos ouvir o julgamento que as pessoas fazem a nosso respeito. A partir daquilo, fazer um exame de consciência. O que estão falando de mim é verdadeiro? Tem alguma coisa verdadeira ou é tudo falso? Meus irmãos e irmãs, o julgamento que as pessoas fazem a nosso respeito pode ser uma linda oportunidade de conversão. O que as pessoas estão falando é verdadeiro? É meia verdade? O que eu preciso mudar? Não é verdadeiro? Procure dialogar.
não é verdadeiro, procure esclarecer as coisas. Ah, não, mas não me deram a oportunidade de esclarecer, eu não pude falar, eu não pude apresentar a minha defesa. Continua me condenando. Olha o testemunho de Susana, na primeira leitura, na profecia de Daniel. Então, nós precisamos nos converter como réus, aprendendo a confiar o nosso julgamento, aprendendo a nos confiar ao juízo de Deus. Aprendendo a nos confiar ao juízo de Deus, aprendendo a confiar no juízo de misericórdia do Senhor, como fez Susana. Por quê? Susana era uma mulher de fé, ela tinha essa certeza, a certeza de que Deus sempre justifica os injustiçados. Eu vou repetir, e grave isso no seu coração. Deus justifica sempre os injustiçados. Pode ser que a resposta de Deus venha logo. Porém, você e eu precisamos aprender, e aí está a conversão, a confiar o nosso julgamento ao juízo de Deus. A confiar-nos ao juízo misericordioso do Senhor. Porque Deus sempre justifica os injustiçados. Repito, pode ser que a resposta de Deus seja imediata. Porque Deus sempre justifica os injustiçados. Obrigado, Senhor. Deus sempre justifica os injustiçados. Eu coloco a minha confiança no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A misericórdia do Senhor é muito maior do que qualquer julgamento a meu respeito. Eu colocarei a confiança do meu juízo no Senhor. No Senhor. O Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Meus irmãos e irmãs, como Susana fez, ela viveu uma experiência de graça. A resposta do Senhor foi imediata. A resposta do Senhor foi o profeta Daniel, como nós ouvimos na primeira leitura. Susana foi justificada. Mas eu também tenho que dizer que pode ser que a resposta de Deus para a condenação a condenação na qual você se encontra por causa dos juízos temerários de outras pessoas, pode ser que a resposta de Deus só venha depois da sua morte. Só com a ressurreição. Porém, Deus sempre justifica os injustiçados. Não arme a sua defesa. Não arme. Não se vingue. Não queira pagar o mal com o mal. Aprenda a pagar o mal com o bem. Com o bem. Não queira pagar o mal com o mal. Fazer aquilo que todo mundo faz. Mas saiba que pode ser que, como aconteceu no caso de Jesus e de tantos outros homens e mulheres de Deus, a resposta de Deus só venha depois da morte. Mas aguenta firme. O importante é que na morte só terá o caixão para o seu corpo, né? E não terá o caixão para a sua língua. Aí isso é importante. Deus justifica sempre os injustiçados. Ficou claro?
Muito obrigado, Senhor, pela graça daquilo que falastes a nós nesta noite. Eu estendo as minhas mãos sobre esses meus irmãos e irmãs e peço que agora sobre todos eles se renove o dom do Espírito Santo, para que possamos, Senhor, julgar segundo os critérios do Evangelho. Senhor, eu peço de modo especial para os casais que aqui se encontram, que possam também aprender a amar, renunciando a todo julgamento temerário, mas que aprendam humildemente, Senhor, a julgar segundo os critérios do Evangelho. Diga comigo: dai-me, Senhor, o Espírito sem medida, o Espírito sem medida, a graça de um coração, a graça de um coração repleto do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, para que eu possa no dia a dia da minha vida, para que eu possa no dia a dia da minha vida de família, de trabalho, de compromissos sociais, de vida de igreja, dai-me a graça, Senhor, de julgar segundo os critérios do Evangelho, dai-me a graça, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, vai ficando de pé e vamos cantar pedindo ao Senhor essa graça. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Abra os seus braços e peça: Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor. De quem? Do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, para sentir a paz sobre o mal ser vencedor, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti, alegrar-me em ti. Peça nosso Senhor, inunda meu ser, 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 meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Solte a sua voz, meu irmão, minha irmã, e permita que o Espírito do Senhor possa orar em você, possa cantar em você. Esse Espírito que inundou o seu ser, esse Espírito que inundou o seu coração, que ele possa transbordar o amor de Deus em seu coração, de modo que todos nós tenhamos a nossa capacidade de julgar purificada. Julguemos sim, mas conforme os critérios do Evangelho, conforme os critérios da palavra de Deus. Solte a sua voz, cante livremente, permita que o Espírito de Deus cante as maravilhas do Senhor, para poder perdoar, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti,
alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser,